Olá, estamos iniciando nosso podcast de arquitetura, design, artes mais criativo. E dessa vez a nossa entrevistada é especial porque ela vem para tratar do nosso tema principal, que dá nome ao nosso podcast, que é o processo criativo, a criatividade, como profissionais de arquitetura e interiores conseguem desenvolver tantos projetos, um diferente do outro, diferenciados e personalizados e ainda funcionais, que é o mais importante. Então, hoje está aqui com a gente Thaisa Camargo, do escritor Arquitetura Thaisa Camargo, que é uma boutique, na verdade, né, Thaisa? Foi legal essa ideia do nome. A gente tem essa ideia do boutique, porque eu acho que a boutique ela tem um conceito um pouco do mais personalizado. Apesar de um projeto de interiores ele ser sempre, né, personalizado, por mais que às vezes os arquitetos eles têm mais uma linha, né, de estilo, é muito difícil que seja uma família ser igual da outra, né? Quer dizer, sempre tem um dia a dia diferente, uma forma diferente de receber. Né? Uns recebem mais, os outros recebem menos, então isso tudo influencia pra gente no projeto. Então a coisa da boutique, a gente tomou meio que posse disso no momento que a gente, lá no escritório, a gente entendeu que o personalizado também era qualidade. Né? Então a gente hoje tem um processo de um limite, vamos dizer assim, né? Do que a gente gosta de atender e eu ser muito participativa. Então lá no escritório eu sou muito apegada, né, à coisa do cliente, então essa questão assim de ter uma boutique remete um pouco, né, com quem que é conversado, com a Thaisa, né, claro, a gente tem uma frente de os arquitetos que tocam obra, mas assim, eu sempre estou muito participativa com eles lá, então é realmente um nicho um pouco menor, então a gente tem um tanto de projeto que a gente dá muita atenção, né, um processo desde o processo criativo, depois a gente vai para um processo de obra, depois a gente tem um processo de decoração também, então são sempre processos que a gente tem que estar sempre tudo muito junto com o cliente, né? Então a gente sempre fala para o cliente, quando começa a brincadeira do vamos decidir, vamos resolver se é assim, se é assado, é uma diversão assim, né, no fim, porque a gente às vezes termina as obras, os clientes mandam mensagem, nossa, a gente está sentindo falta do nosso grupo, né, porque é o dia inteiro trocando informação e tipo, pessoal, a gente está resolvendo isso, o que vocês acham, né, então é muito personalizado, então a boutique surgiu muito devido a isso. Porque na origem as boutiques eram muito de aromas, perfumes. E você lembra, os perfumistas faziam o perfume para a pessoa. E eu acho que é esse conceito basicamente que você está trazendo. Exatamente, né? É o bem personalizado, né? A gente gosta realmente de um processo criativo muito direcionado, né? Então é uma coisa que eu falo assim às vezes comigo mesmo, né? Que eu às vezes eu acho que é uma mágica. Sim. Que eu falo, é uma mágica, né? Porque você aparecem pessoas na sua vida que assim, você nunca lidou, né? Não conhece, não sabe como essas pessoas são, né? Assim, a essência dessas pessoas. E aí elas eu acho que é um momento de muita troca, né? Eu acho que tem que ter isso, né? Então a gente percebe que a gente começa a ter uma troca com essas pessoas que eu acho que vai na alma, do tipo, ela passou pra mim, assim, uma expectativa de tudo que ela imagina, que ela quer, fora as necessidades, isso é básico, né? Mas, assim, é mais o sentido, a sensibilidade do ambiente, né? Isso que é o mais louco de tudo, né? Como é que a gente consegue captar isso, né? Você falou a alma, que também acho que pode ser, e a essência, que de novo volta essa coisa do perfume. O perfume a gente fala a essência, que é o principal para desenvolver aquilo lá. Exato. Desde a origem da tua empresa, você já imaginou uma empresa trabalhando nesta metodologia? Não. Eu tenho um escritório há mais de 10 anos, tá? Acho que são 12, 13 anos. E eu vim de uma área que não tem absolutamente nada com a minha. Eu fiz Mackenzie, eu não sou de São Paulo, sou do interior, sou de Araçatuba. Então eu vim pra cá. A Morada do Sol. Então, a gente lembra da cidade do Boi Gordo, né? Então, mesmo da cidade do Boi Gordo. E aí eu vim pra cá pra fazer cursinho, mas assim, eu sempre tive uma expectativa de morar em São Paulo e tal.
E aí eu vim pra cá e entrei no Mackenzie, e eu saí do Mackenzie trabalhando numa empresa que, na época, ela foi muito pioneira da madeira de demolição. E é engraçado, quando eu me formei, eu tinha uma coisa muito desenvolvimento de produto, eu gostava muito disso. E lá eu tinha essa liberdade, porque a gente criava muita marcenaria, né? Então a gente criava desde uma cadeira, de um móvel diferente, e uma marcenaria mais detalhada, mais personalizada. E sempre na madeira de demolição. Foi aquela época que deu o boom, não sei se você lembra. Lembro, sim. Que aí virou uma febre, né? Acho que teve até uma casa cor que ela era toda forrada, do Roberto Migotto, que foi toda forrada do João Mintano, foi toda forrada de madeira de demolição. E aí mas eu olhava os projetos, né, desses grandes arquitetos e eu falava, poxa, né, tava aquele início de arquitetura de interiores acontecendo, bombando, e eu me via muito naquilo, né? Sim. E aí eu lembro que eu tentei até lá dentro do escritório criar um nicho de decoração ali dentro, né? Mas aí começaram a aparecer umas oportunidades para mim, assim, de realmente eu começar minha jornada, né, sozinha, e deu certo. Que bom. E aí eu caí direto nesse nicho de interiores, né? Fui aprendendo na raça. Desde do projeto, que eu já tinha experiência de detalhamento, né? Essa parte de detalhamento muito de marcenaria, a gente queria muita marcenaria. Então eu falo para os clientes, falei, vai da marcenaria, né? Maioria dos casos, vai da marcenaria. Né? Não, é o que a gente quer, porque é o que personaliza, né? É verdade. Então eu comecei esse processo, né, de um projeto completo. Então a gente começa com o cliente, que é o interessante, que é a essência. Isso que eu queria falar um pouquinho, né, aí do processo criativo. Exato, agora, metodologia. Que aí a essência que a gente estava falando é um momento que é a hora que você se conecta com esse cliente. É importante essa conexão com esse cliente. Porque você precisa, como eu te falei, ir no fundo da alma, né, de tudo que ele quer para lá, né? Então aí eu acho que acontece uma mágica, não é por nada, mas assim, a gente acerta quase 100% de cara. É muito legal isso, né? É muito bacana isso. Eu sou, muito feliz com isso, né? E muito orgulhosa disso, né? Com os meus clientes. Sim. Então a gente se joga mesmo, né? E aí então a gente começa um processo dentro do escritório que primeiro não vamos fazer, né, uma salada aqui. Primeiro vamos no que é o mais importante, que é a parte meio que prática. Que é isso, né, o prático? É como que esse apartamento vai funcionar? Funcionalidade. Tipo, mesa de jantar, quantas pessoas vocês recebem, quantas pessoas vocês são, como é que vocês recebem, né? Como é que é você com sua relação, dessa coisa de você cozinha, você gosta de cozinhar com os amigos, ou não, você odeia a cozinha, você quer uma cozinha fechada e a bagunça ali dentro, ou não, você quer ter essa situação voltada, né, para você, a sua família, que seja. Então, disso a gente vai sempre indo na necessidade desse cliente. E depois, conforme a gente deixa o cliente muito à vontade, muito seguro, que é aquilo. Eu quero realmente meu apartamento, ele ainda não sabe, né, como é que vai ser essa sala de jantar, né, a gente vai pondo pitadinhas, né, de pouquinho para ele, né. E aí ele entende o apartamento dele e ele se vê naquele apartamento. Realmente eu me vejo com meu filho morando no quarto com a cama deste lado. Realmente eu me vejo com um banheiro assim, né? Com chuveiro, com 2 chuveiros, que seja com uma banheira, com 2 pias, uma pia. Então a gente faz essa parte toda ainda, que é a parte funcional. E disso começa a mágica, que é a criação, que a gente vai subindo para as paredes. E aí a gente vai fazendo o que realmente eu acho que é a arquitetura de interiores, que é a hora que você identifica esse apartamento, né? Então, por exemplo, você pega uma sala de estar. Você pode ter nessa sala de estar 1000 elementos, né? Você pode ter uma parede só com uma obra de arte, você pode ter uma marcenaria, né? Você pode ter só um móvel bonito, né? Então você começa a entender do cliente também o feeling dele, né? Porque de repente você criou um negócio super bacana para aquela parede, mas quando você apresenta aquilo, você vê que tá bom, tá lindo, mas você percebe que o olhinho não brilha, entendeu? Por quê? Porque ele também tem as referências dele, né? O cliente, e a gente tem que respeitar. Óbvio. Né? Então assim, a gente faz o cliente participar com a gente. Então manda imagem, não tenho preconceito nenhum. Manda, você quer mandar 50 imagens pra gente, manda 50 imagens, porque a gente faz um funil com ele, né? A gente ajuda ele passar por esse processo, e a meta nossa é isso, cada vez ele está mais seguro do que realmente ele quer desse apartamento. Quanto tempo leva em média esse processo? A gente demora em média
uns 2 meses e meio, tá? O que a gente considera no projeto, no escritório, que é um projeto? A gente, além de fazer toda essa parte da criação, a parte técnica também, porque, por exemplo, iluminação é super importante, então a gente também faz os projetos de iluminação elétrica, forro de gesso, detalhamento de escolha de revestimento. Então, tudo isso pra gente, e mais algo que é extremamente importante, que é orçar tudo isso, né? Tá, que adianta você fazer um projeto maravilhoso, do tipo, né? Tá lindo, mas aí quanto que eu vou gastar nisso, né? Aí pronto, para tudo e aí começa a salada de novo, entendeu? Nossa, Thaís, isso aqui ficou muito caro, a gente vai uma segunda opção, claro, né? Tem sim, sempre tem. Então a gente faz, esse processo até a gente chegar, o que é aquele, aí os seus 2 meses. 2 meses, mais ou menos. Porque a gente também chega na brincadeira que eles mais gostam, que é os renderizados, né? Sim. Que é a hora que ele fala, uau, meu apartamento, né? né? Aquela realidade toda. Sim. Então era uma ideia, ele já começa a concretizar aí, né? Ele começa a ver que vocês estão falando a mesma coisa. Exatamente, porque a gente vai, assim, lá no escritório, a gente não tem um processo, por exemplo, o cliente contratou, a gente faz uma reunião, um briefing inicial, e aí, então tá bom, então daqui 3 semanas, 1 mês eu apareço. A gente faz reuniões semanais. Então toda semana a gente faz uma reunião para a gente passar o projeto de novo, ver o que a gente fez no escritório de criação e aí ver se a gente passa para etapa 2. E aí depois etapa 3, etapa 4. Então é etapa por etapa. Então se o cliente no início, às vezes ele fala, ai Thaisa, porque eu vi um sofá, não sei o que, a gente está ainda aqui. Calma, sofá ainda não, a gente vai ver o sofá ainda não, né? Então agora não se preocupe com o sofá de menos, né? Vamos focar aqui. Porque é muita informação para eles e a gente tem que entender, né? Que nem a gente quando faz uma contratação de algo que você nunca soube na vida, né? Você fala, pelo amor de Deus. E aí a pessoa começa a jogar 50 mil informações, você fala, eu vou enlouquecer, entendeu? Não dá para eu estar me falando sobre esse assunto, eu já não estou sabendo nem do outro, entendeu? Então a gente vai de pouquinho. E deixando o cliente assim, quase um arquiteto praticamente no final, né? Eu imagino, né, que cada projeto para vocês é um desafio, mas ao mesmo tempo deve ser uma motivação, porque ele tem que ser totalmente diferente do anterior, porque cada um é uma coisa, então não dá para repetir. Não. Aí a cabeça tem que quase que zerar e começar a pensar. Não, um reset. E aí você consegue ter, como você falou, tem um limite, por isso que é uma boutique, você não tem tantos clientes assim, que é para dar essa atenção, mas também você está lidando com alguns ao mesmo tempo, né? Não, às vezes a gente está fazendo uma reunião, às vezes um cliente, a gente tem um monte de grupo e tal, e às vezes eu saio de um projeto e aí, né, às vezes tem que resolver, um cliente manda uma pergunta, e esse não sei o quê, eu tenho que dar dar um reset e você se entrar de novo nesse outro projeto e não falar besteira, né, porque às vezes você pensa muito rápido, eu vou responder, não, é isso aqui, beleza, nunca é. A arquitetura nunca é, tudo tem um porquê, e tudo é melhor ver 2 ou se não 3 vezes, né? Porque às vezes alguma medida 1 centímetro, eu falo que é caso de insônia, né? No nosso caso, né? Às vezes você não dorme à noite porque errou 1 centímetro alguma coisa e aí o negócio vem 1 centímetro maior, não cabe. Então assim, a gente tem que dar um reset e eu acho que assim, é o que eu estava te falando, acho que cada cliente tem a sua essência, tem a sua necessidade, tem os seus desejos. Então, eu acho que não tem nem porquê, né, um projeto ser igual. Sem dúvida. E outra coisa que eu reparei, que eu achei muito bom, mas não conheço, mas imagino que essa metodologia você está conseguindo aplicar independente de tamanho, se você tem, eu vi retrofits, casas de mais de 40 anos que a vida mudou, você precisa refazer, e você tem apartamentos que eu vi pequenos, onde soluções de um beliche pode ser tudo, né? Não, a gente assim, né? Não há esse filtro. Não, a partir do momento que existe uma contratação, sempre tem a cartilha, né, a ser seguida. Então a gente começa, primeiro é isso, vamos entender quem é essa pessoa que está sentando aqui, né? E aí a gente faz passo a passo com esse cliente.
E não interessa que é um apartamento de 300, 400, 500 metros quadrados ou que seja um apartamento de 50 metros quadrados, né? Porque são pessoas e essas pessoas têm necessidades, que seja de um apartamento de 50 ou um apartamento de 600 metros quadrados. Então ela vai ter ali a sua expectativa, a tua listinha de coisas necessárias. Então, a gente às vezes, mesmo um apartamento de 70 metros quadrados, um apartamento de 60 metros quadrados, uma sala de jantar, para um é relevante, às vezes para outro não, né? Por exemplo, uma cliente, às vezes, num apartamento de 600 metros quadrados, ela está tão mais preocupada com a sala dela, porque ela não recebe tanto para sentar, ela recebe as pessoas, às vezes, ela quer um espaço de uma cozinha gourmet, né? Então, ela tem que ter uma sala de jantar, né, na cabeça dela, mas ela não tem tanta preocupação, enquanto que, às vezes, num apartamento minúsculo, que mal cabe, a sala de jantar é super importante. Então, é um exemplo de explicar que a metragem, né, de um apartamento, as necessidades de cada pessoa é muito naquele momento, né? Naquele momento que você conversa com o cliente, que você vai ver, não tem outra forma, né? Por isso que eu estava te explicando esse processo da gente ser semanal com o cliente, a gente ter semanas, a cada semana, a gente ter reunião, porque é hora que os clientes também, eles pegam esse processo criativo nosso e levam a sério, é tarefinha de casa, eles entendem que eles precisam realmente entender o que está acontecendo naquela planta e se ele vai realmente aprovar aquilo e falar, não, é isso que eu quero, né? Porque é vasto, né, as opções, né? É vasto. Você pega, às vezes, plantas de apartamento, você pode ter um sofá, um de frente para o outro, você pode ter um sofá redondo, 2 poltronas, você tem, sei lá, às vezes 5, né, um layout que você pode ter 5 opções, né, de planta. E ele precisa, e é engraçado, né, porque você vê a gente fala, né, que tem eles, acho que eles também baixam um sentimento, porque para eles também deve ser difícil, né, olhar, eu falo para quem, você está entendendo a planta, você consegue entender? Não, Thaís, eu já entendi, já saquei aqui, né, o sofá, né, aqui é o sofá e tal. Por quê? Porque é uma decisão que tem que ser muito deles, eles também precisam sentar e pensar e discutir no casal, que seja o solteiro ou a solteira e se ver ali no ambiente. Eu vejo que hoje muitos profissionais eles trabalham no nível da especificação, indicando e tal. E o teu trabalho e de outros colegas eu entendo já como uma tradução. Você vai lá tentar e tem que traduzir para ele o que você interpretou dele, que não é fácil. Então é um trabalho um pouco mais longo do que apenas, como você falou, deixa o sofá para depois. Uma coisa que eu gosto do teu trabalho, eu vou falar de várias, mas para iniciar é que, e eu não sei até se você faz a direção das fotos também, os ambientes eles estão projetados e a foto demonstra, ou seja, quem entrar no Insta vai perceber que é uma grande preocupação com esse olhar, com a altura do olhar, com o que você está vendo, porque mesmo a cadeira de costa ela faz parte do ambiente, uma série de detalhes, como eu falei da cama, o beliche, a escada tem um detalhe, tem um desenho que vai dizer, olha, aqui se sobe para cá, quer dizer, não está ali escondendo, enfim. Isso já é proposital ou é uma coisa que foi saindo sem nem perceber? Não, eu estou em todas as fotos, né? Toda vez que tem foto lá, depois que a gente termina o apartamento, a gente sabe estar tranquilo que o apartamento realmente está pronto, né? Porque a gente entrega muito apartamento e ainda fica faltando um quadro, né? Fica faltando ainda uma arrumação geral, né? Então a gente espera isso, às vezes isso não é tão de imediato, demora às vezes até 6 meses, até apartamento de 1 ano. Eu tô com esse ano, por exemplo, semana que vem eu tenho fotos de um apartamento que a gente entregou 1 ano e 2 meses atrás, né? Então, eu espero esse momento, porque eu vou com o meu olhar, entendeu? Né? Eu tenho um fotógrafo que está comigo há muito tempo, então super me conhece, então ele já vai sabendo que eu participo, né, dessa coisa de, não assim, eu não quero que seja qualquer foto, né? Então eu faço questão realmente dos objetos, né? Uma coisa que a gente também sempre tenta convencer cliente nessa parte de arquitetura de interiores, que eu acho que é muito importante, é a produção, né? Porque eu acho que é o que dá muita identidade também, final, né? E eu acho que é o que encanta, né? Você pode terminar um apartamento e ele tá super bonito, com marcenaria, né? Tudo muito harmonizado, mas se você coloca ali os objetos, o apartamento parece que
Não, eu percebi. Né? Essa era outra pergunta que até de vez em quando você posta, eu te mando lá mensagem, porque eu também vejo uma preocupação muito grande com a arte, não só os objetos, mas pinturas, gravuras, essa escolha você faz junto com o cliente. Sim, eu tenho alguns também clientes que tem essa personalização a esse nível. A gente tem cliente que se interessa mais por arte, né? E eu tenho clientes que se interessam zero por arte, né? Muito engraçado. Eles, não, Thaisa, põe um quadrinho ali, mas mesmo esses clientes, eu apresento um mundo, falo, olha, você não precisa comprar uma obra de arte, entendeu? Calma, né? Não é pra tanto, tá? Mas a gente tem como dar sugestões, né? Eu gosto muito de trabalhar a parede, né? Sim. Então, assim, eu trabalho às vezes com escultura, né? Algumas coisas assim, até um pouco até mais comerciais, coisas que a gente sempre tá vendo, mas pelo menos preenche, né? Não fica aquela parede que você fica, gente, tá faltando alguma coisa, né? Então, assim, eu faço esse trabalho junto, né? Que é no final, quando o cliente pede, né? Mas a maioria dos nossos trabalhos tem. É difícil não ter. E você sabe, Álvaro, que às vezes até o cliente fala, não, Thaisa, não sei o que, não precisa, a gente depois se vira, a gente vai comprando, eu gosto de viajar e comprando, sei lá. Aí eu falo, não, tudo bem, mas posso fazer, entendeu? Sem compromisso algum. Não, então tá bom, mas Thaisa, eu não quero te dar esse trabalho, né, porque não se preocupe, entendeu, né? Porque é o momento que realmente aonde eu enxergo, né? A gente, e o cliente também, né? Ele entende, até em algumas situações ele acaba aprovando também, né? Algumas coisas ali, porque ele fala, realmente, faltava né? Isso, ficou ótimo, a gente adorou, entendeu? Então alguma coisa ou outra ele entende que é melhor mesmo ter o meu olhar envolvido. E outras coisas não, porque eu acho que tem uma história também, né, dentro de um apartamento. Então, eu acho que eu não, assim, longe de chegar um cliente e falar, eu tenho um monte de coisa aqui, coisa de família, e falar, não dá para colocar nada disso, né? Eu acho que é uma falta de, assim, até falta de respeito, né? Porque é uma história. Lógico. Então, por exemplo, os apartamentos que eu tô entregando agora, né? Esse apartamento, daqui 20 anos, por exemplo, 30 anos, né? Um casal que tem filhos, né? Então, quer dizer, isso que está sendo hoje, daqui 30 anos, peças boas, daqui 30 anos tem não, isso aqui era da minha casa, né? Isso aqui é da minha mãe, essa peça aqui. Não, então tem um sentido, né? Então, assim, eu sempre vejo de respeitar, achar uns lugarzinhos ali que isso Sim, e ainda caiba, mais quando né? tem criança. É uma educação que já começa na casa, porque ele já começa a aprender, por exemplo, você põe uma obra abstrata, como você costuma usar, é muito bom para uma criança já começar a enxergar isso desde cedo, ela começa a conviver com a arte, né? Sim, eu acho que é importante, eu acho que é criatividade, né? Assim como a música, né? Tem, às vezes um instrumento musical, o som, enfim, ela tem que estar acompanhando. Eu acho que ela tem que estar conectada também. Isso, então ela educa, o ambiente acaba educando a criança também. E outra, eu acho que é interessante também que tem aquela coisa, né? Às vezes é melhor não colocar nada nessa mesinha de centro, porque as crianças, né? Vão passar e vão, né? Mas eu tenho assim, né? Vejo muito cliente que as crianças assim, entendem e respeitam, né? Elas têm lá o cantinho delas, né? E respeitam esse lado porque entendem, né? A importância de um lar, né? Exato. De um lar que eles vão chegar e que delícia, né? Tô com a minha casa, né? A casa dos meus pais, né? Tá tudo organizado. Eu tenho o meu quarto, né? O meu quarto é lindo, o quarto da minha mãe, do meu pai também é super. Sim. Então acho que né? Acho que isso eu acho que é importante sim na criação. Muito bom. Ainda no processo criativo, outra coisa que eu percebi no início, você comentou um pouco, talvez venha daí, de você ter começado com design, porque principalmente alguns mobiliários ligados à marcenaria tem design. Tem. Mas são coisas novas, coisas que você não encontra no mercado, tem inovação, tem coisa criativa, diferente. Eu vi um beliche que você fez com uma cama dobrada, que até o puxadorzinho dessa base, quer dizer, você entra em todos esses detalhes, você faz todo... a gente assim, eu tenho uma equipe que já entende já os detalhes, que não só eu gosto, eles também gostam, né? Então a gente já é muito conectado em detalhes, né?
Mas eu gosto sempre de pesquisar, eu gosto sempre assim de buscar alguma coisa diferente, sabe? Às vezes não ser uma simples gaveta, né? De repente, sei lá, essa gaveta ter algum detalhe, né? Um puxador um pouco diferente. Esses dias a gente estava fazendo reunião do escritório e a gente, né, acompanha o mercado, né, do design, enfim, né, como é que vem as marcenarias, como é que né, em Milão, por exemplo, né, a gente vê muita coisa nova, né, a forma que essas marcenarias se apresentam cada vez mais modernas, com menos linhas. Então a gente sempre está mudando, né? Então hoje a gente está buscando marcenarias com menos linhas, vamos dizer, mais retas, sem você não ver muitas estruturas, né? Então sempre é importante isso, por quê? Porque eu acho que isso é uma essência do escritório, né? A marcenaria, ela é algo que existe ali, tem muita vida, né, ali dentro do escritório. Então a gente tem que ficar sempre buscando, né, e vendo referências e discutindo com a equipe, será que dá para fazer isso? Às vezes não ficar criando algumas coisas também que são na hora de construir também, né? Não dá para executar. Então a gente fica sempre com esse processo ali dentro, né, de bate-papo entre a gente. Toda semana a gente tem uma reunião no escritório sobre isso, né, de projetos e tal. E sempre quando é possível a gente inova, entendeu? Inventa alguma... Sim, a gente não gosta de fazer... Desde coisa simples, pode ser um grafismo exato. na parede que demonstra que aquele ambiente mais infantil, mas esse do mobiliário me chamou realmente a atenção. Eu acho que, assim, os escritórios hoje, eles têm um foco muito grande, né? Os escritórios de arquitetura de interiores, a questão da marcenaria, eu acho que porque eu acho que é onde identifica, eu acho que é onde a gente também viaja mais, né? Sai fora do que todo mundo já tem. Exato, a gente, é onde a gente cria, né? Que você fala, poxa... E é engraçado porque às vezes é umas coisinhas bobas, que às vezes o cliente manda umas referências e você vai pegando aquilo e você mistura com aquele outro detalhe, você faz a sua própria pesquisa e é onde que você tem a inspiração da criação, que eu estava, né, te contando, a essência, acho que é nisso que você vai pegando a essência ali. Exato. E você vai passando para o papel, né? Então a gente vai crescendo cada vez mais esse processo de um 3D básico, para ele entender a logística dessa marcenaria, como é que ela funciona, o que dá, né, a questão, né, o que dá para guardar ali, né? Sim. Porque todo mundo quer guardar, né? Cozinha, por exemplo, eu falo, meu sonho é fazer uma cozinha que, tipo, só uma prateleira, entendeu? Não tem armário. E aí a gente até com uma cliente agora que ela está topando essa ideia e a gente está achando o máximo. Com prateleira. Só prateleira, ela vai ter um louceiro ótimo. E aí a gente, né, vai fazer todo um projeto para esse louceiro dela, onde ela vai guardar todas as louças, tudo, e a gente vai ter mas é uma brincadeira gostosa, porque eu não vou insistir com um cliente que fala, não, Thaisa, pelo amor de Deus, eu tenho que ter meus armários na cozinha. Outro motivador aí deve ser essa coisa que nem esta casa que você está começando, que tem 40 anos de construção. Né? Isso. Por mais interessante que ela possa ser, a vida mudou. Total. De forma de 40 anos atrás, Nossa. 10 anos já muda, imagina 40, né? Tecnologia e tal. Não, tudo, imagina. E como que é? A mesma família? Não. Essa casa, ela é num condomínio ali em Alphaville, e ela era uma casa toda compartilhada, entendeu? Porque antes era assim, né? Eu lembro na casa dos meus pais, era tudo muito separado, né? Nas casas lá, das amigas e tal, era sempre separadinho, né? Sala de jantar separadinho da sala de estar, separadinho da sala de TV, né? Imagina, né? E lá era assim, né? Se pegar essas casas de 40, eu acho que essa casa tem até um pouco mais de 40, acho que ela tá batendo uns 50 anos ali. Olha, tô do início da família. Mas é engraçado, né? Porque a gente começou, ela é de uma família, a casa ficou fechada há muito tempo. E esse casal de clientes meus, eles são também de Alphaville, eles moram em São Paulo, mas a família é de lá. E eles estavam de olho nessa casa já há um tempo, porque ela é uma casa muito modernista, assim, né? Ela é interessantíssima a casa. É uma casa bonita, quer dizer, a gente, né, é uma casa reta, que é o melhor, né, do que uma casa recortada, né? Enfim, pro tipo de vida hoje nosso, a gente quer tudo aberto, né? Por que eu vou ficar querendo dividir as coisas, né? E aí a gente começou um projeto ali,
e a gente começou uma primeira etapa de projeto que era para ver se dava, entendeu? Era assim, não, Thaisa, vamos fazer o seguinte, você consegue fazer um estudo pra gente ver se a gente consegue fazer o que a gente gostaria, né? Não, fechou. Então a gente fez um pré-projeto e aí a gente apresentou uma planta, a gente teve umas 3 reuniões e a gente chegou numa planta perfeita, que legal. né? Ficou assim, fantástica a planta. E aí a gente falou, não, então vamos realmente, né, encarar uma reforma mesmo, né, que a gente vai fazer tudo que a gente está querendo. E a gente enfrenta várias questões, do tipo, a planta estrutural. Imagina, uma planta estrutural de mais de 40 anos atrás, né? Com certeza. Praticamente não tem, né? E imagina, né, que antigamente tinha uma planta, tijolo. Chegava na hora, era meio construído um pouquinho diferente, isso, né? E aí a gente falou, não, é o que a gente tem, né? E aí a gente começou um processo lá que a gente fez uma perícia vendo aonde tinha pilar e aonde era parede. Porque que é mais frustrante você fazer um projeto e aí chega na hora, pum, um negócio lá no meio, né? E aí a gente falou, não, vamos fazer uma perícia. E aí a gente foi meio que, não, realmente, né? A gente descobriu até depois mais algumas coisas lá. Mas é uma casa que a gente derrubou todas as paredes de baixo. Em cima a gente botou praticamente no zero e construiu tudo de novo. A casa, assim, a estrutura da casa é o que a gente fala, né? É uma judiação hoje, como é construído e como era, né? É uma casa extremamente, assim, estruturalmente super robusta. Ela tá intacta, assim, você vê, a gente teve acompanhamento com o pessoal de estrutura e tal, nada mexeu na casa. Sim. Mesmo a gente ter tirado, né, 50 paredes lá de baixo e 60 quantas paredes lá de cima. Sim. Então é muito, eu gosto muito, né, de trabalhar entrar, né, nesse mundo também, né, dessa reforma de projetos, né, de muitos anos atrás, né, eu acho que é de um respeito... Sim, total, né? Total. E ela é interessante, né, porque nessa que você vai descobrindo, né, às vezes essa casa revela coisas que estavam escondidas, como estruturas independentes, maravilhosas, porque, como você falou, era tudo rebocado, você nem sabia onde tinha um pilar, e de repente esse pilar, além de existir, ele é excelente, super bem calculado. Não, exatamente, a gente tirou muita coisa, né, foi um processo meio que a gente ficou meio com medo até, né, já pensou, né, cai a casa, lógico, e tal, então... Mas a gente chegou numa hora ali que, com a ajuda da engenharia estrutural, eles falaram, relaxem. Sim. Porque e o que você falou é verdade. Super estruturado, né? Lógico, eu precisava terminar agora o livro do Perrotta sobre a Lina, e ela odiava o executivo, não gostava. E ela, o escritório dela era na obra. Ela ia lá, ia decidindo as coisas lá, ia marcando para lá, e muitos arquitetos de 50 anos atrás faziam isso, então as coisas mudavam e não estava nem no desenho. Não, isso eu acho que a dinâmica de antes, né, Álvaro, devia ser, eu acho que junta o tempo, né, se tinha mais tempo, né, hoje em dia, com o que a gente vive, a gente não tem mais tempo. Então eu de uns 6 anos para cá no escritório, a gente fazia muito isso, tá? Durante muito tempo. A gente resolvia muita coisa em obra, né? A gente tinha os projetos, ok, normal, mas não eram projetos detalhados, mas não eram projetos super detalhados. Então, o que a gente faz hoje? A gente perde um pouquinho mais de tempo no escritório para realmente compatibilizar todo mundo envolvido, né, que seja serralheria, marmoraria, marcenaria, civil, enfim, né, galera toda, para a gente evitar o máximo de problema em obra, né, porque como a gente também acompanha, né, a gente faz o processo de acompanhamento de obra, a gente está lá, eventualmente, passando para ajudar o pessoal e tal, a gente ainda, mesmo com projetos detalhados, essa presença nossa é muito importante, né, do arquiteto na obra. Porque é a hora que a gente faz uma orquestra ali, né? Lógico. São
monte de fornecedores que eles olham pra gente às vezes, né, falando, pelo amor de Deus, né, me ajuda aqui, né, porque ele não vai ligar, né, você pegar um marceneiro, ele não vai ligar pro marmorista, o marmorista não vai ligar pro marceneiro, então eles contam muito com a gente, né, pra gente meio que fazer o link ali, fazer a coisa acontecer, né. É o maestro. Então a gente hoje, assim, é lei lá no escritório, então eu converso muito com o cliente sobre isso, eu falei, gente, só vamos começar a obra a hora que a gente ter realmente tudo certo, sabe por quê? Sabe o que acontece, né? Se ele, e é o que eu estava falando, do processo de muita segurança do cliente. Se ele não está 100% seguro, ele começa na obra. E aí, o que vai acontecer? Putz, passei lá, a gente pensei bem, acho que é melhor a gente... Vamos então quebrar essa parede, porque aí a gente aumenta, né? As ideias para ele começam a surgir na obra. Então, a gente inverte esse processo com eles. A gente faz ele pensar com a gente no processo criativo. Até porque ele não está vendo consequências outras que você tem nos projetos. Ele não tem experiência, né? E aí isso também onera o orçamento, né? Um orçamento de obra, o mais interessante é você fechar um valor e morreu aí, entendeu? O projeto é aquele. Sim. Não, e também eu acho até que, só para concluir a questão da casa, uma casa de 50 anos, é muito mais fácil derrubar tudo e começar do zero. Isso é fácil, mas não é viável no mundo contemporâneo. Esse respeito por... Vamos ver o que é, como que é, quase arqueológico, né? De você a gente questionou muito isso. Descobrir a casa, entender a estrutura, para daí propor um projeto novo... É o que mostra um respeito pelo que já existia, né? Para mim seria assim, espero que o cliente eu ficaria lá chorando, entendeu? Óbvio. Olhando, né, aquela, esqueci agora. Uma britadeira, qualquer coisa dessa, entrando e tudo. Eu choraria, porque assim, como a gente estava indo na casa e vendo a estrutura da casa, né, eu falei, gente... Agora, pode acontecer de estar uma estrutura super mal feita, né? Agora, a gente entrava lá, o Álvaro, olhava para a laje, não tinha um ponto que você mostrasse uma infiltração... ferrugem. Né? Uma infiltração séria, né? A gente descobriu algumas coisas, mas eram problemas pontuais que tiveram em algum momento, foi sanado, entendeu? Mas não foi... dado... Sim, não afetou. A pessoa não pintou de novo, né? Provavelmente foram meio que... já estava em processo de ninguém ia morar mais lá, então foi deixando, né? Mas a casa não tinha, então como é que você entra lá e derruba uma casa, né? Que eu acho que destoura. Eu morro assim de dó. Eu fico assim, às vezes eu fico vendo certas casas assim sendo derrubadas aqui em São Paulo, ou até lá em Araçatuba, na minha cidade, sabe? A minha família é mineira, né? E eu tenho família em Tuiutaba. E fazia muito tempo que eu não ia pra lá. Eu fui o mês passado. E eu fiquei assim, eu falei, eu tô tão feliz porque tô mantendo todas as casas de Tuiutaba. E são aquelas casas antigas, né, das famílias que tinham alpendre, entendeu? Então você chegava na varanda e você tem a varanda na frente da casa. Então tudo preservado, sabe? Eu falei, gente, que glória a Deus, né? Que legal. Eu acho assim, é uma história, né? E eu acho que é papel do arquiteto isso também. Se a gente ficar falando, postando a respeito, a sociedade começa a entender o valor disso também, né? De que é importante. Outro dia, num dos podcasts que a gente fez, estava conversando com uma urbanista que eles estão trabalhando muito a criança começa a ter uma referência, ela lembra a calçada que ela tem que andar, ela lembra onde ela tem que virar, então não é apenas a tua casa, ela faz parte do bairro, da cidade e da memória de todos. Né? Eu acho que, claro, o mundo fica mais moderno, né? As coisas ficam mais atualizadas, mas eu acho que tem determinadas construções, né, que é judiação, né? Simplesmente demolir, construir, né? Eu acho que é assim, é o mundo que a gente vive, né, Álvaro, né? Sim. Mas enquanto, assim, às vezes eu vejo frente, né, de alguns arquitetos que meio que pleiteiam isso, né, de evitar que essas coisas aconteçam, eu fico muito feliz, entendeu? Porque eu acho uma judiação, acho que é uma história que simplesmente... Tá lá. Morta em segundos. Mas é bom que você mantém isso aí no teu processo criativo, bom que
teus clientes estão entendendo isso, porque na medida que eles vão te contratar é porque você tem esse perfil e esse respeito, tanto pela história quanto pela personalização de cada ambiente. Exatamente. Super te agradeço. Obrigada pelo convite. E, gente, super obrigado. Nos vemos no próximo. Obrigado, Obrigada, Taina. Álvaro.